até o verso. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Eu leio um versículo, os irmãos leem o epígrafo do texto. A arca é levada para Jerusalém. Verso 1. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo, e Baal Judá, para levar dali para cima da arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça, num carroção novo. E levaram da casa de Aminadab na colina. Uza e Aiô, filho de Aminadab, conduziu o carroção com a arca de Deus. E levando da casa de Aminadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpa, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. E chegando à ilha de Nacon, estendeu a mão na arca de Deus e pegou nela, porque os a deixaram prender. São 8, né? 7. A ira do Senhor se acendeu contra Uza por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi se conquistou, porque o Senhor habita Uzá, e chamou aquele lugar Beer-Zizá, até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o Geteu. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Então avisaram Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para cima, da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, eu escolhi trazer esse texto para os irmãos pelo fato de a gente estar no propósito de oração. Primeiro, porque quando a gente ora, a gente está em comunicação com Deus. E através da oração, ela causa efeito, como está escrito no livro de Tiago. E os efeitos que a gente tem são inúmeros, porque não se pode contar os efeitos que a oração causa. Mas nós sabemos que os efeitos mais importantes que a oração pode trazer para a nossa vida é a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, a oração ela não tem eficácia. Sem a presença de Deus, a oração é como se fosse um sino que tine. Porque aonde está a presença de Deus, há desejo de você orar. Por isso que eu trouxe esse texto, porque a gente precisa entender que a presença de Deus, ela é tudo na nossa vida. Aleluia, Deus.
ela que traz toda a importância de um culto ser realizado. Você vê que o próprio Paulo, em carta aos Romanos, capítulo 12, ele fala que nós somos sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, porque é o culto racional. O culto racional fala adoração com inteligência. Então, a gente precisa entender alguns pontos sobre um relacionamento com a presença de Deus. E o tema desse ensino é: a presença verdadeira só é gerada na obediência. Deus não habita aonde não há obediência. E nós precisamos entender isso, que nem tudo que você vê testifica a presença. Como a gente mede uma presença, seja no ambiente, ou seja no individual, é quando o ambiente ou a pessoa tem uma vida de obediência a Deus. As características de uma presença verdadeira é através da obediência. Porque você vê no contexto bíblico inteiro, se você for fazer uma visão panorâmica da Bíblia relacionada à presença e habitação de Deus, você vai ver que aonde não há obediência, Deus não habitava. E foi por aí que Deus ele escolheu Abraão, porque eu acredito que Deus ele olhou a terra e viu tanta idolatria, tanto costume pelas nações. Desde o capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia conta que a iniquidade se multiplicava. Aí o que Deus decidiu fazer? Destruir a humanidade, por causa que Deus não estava contente. E ele fez, no meio da humanidade, ele achou que quem não é justo. Ele pediu para ele construir uma arca e separou os animais, e só foi salvo naquela época só Noé e sua família. Aí através dele Deus formou uma nova população. Então nós já entendemos por aí que a presença de Deus só habita na obediência. Você vê que no capítulo 1 de Isaías, eles faziam todo o costume judaico, todos os costumes que foram dados por Moisés, todas as 7 festas, que nós aprendemos sobre as 7 festas, né, Patrícia? É interessante, dá vontade de ir, pastor, vem contar essas 7 festas aqui para nós. Mas, mesmo Israel fazendo as 7 festas, Deus o rejeitou, porque eles estavam vivendo de forma Você vê que a expressão mais forte daquela do capítulo 1 é quando o profeta se refere ao povo dessa forma: e quando vocês estendem as vossas mãos, eu escondo de vós os olhos, e quando vocês multiplicam as suas orações, eu não há, porque as vossas mãos estão cheias de... A conclusão dessa expressão é: não adianta orar, não adianta fazer festa, sendo que quando eu olho para a sua vida, eu não vejo nenhum tipo de obediência. Você vê que o próprio Deus, ele fala lá em 2 Crônicas 7,14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar para buscar a minha face, tem que se arrepender dos seus maus caminhos e se converter dos seus pecados, porque aí então eu ouvirei Mas Salomão, ele faz uma oração e Deus responde a oração dessa forma: eu vou estar com essa casa e com esse povo,
e vou fazer a minha presença no ambiente se o povo tiver nessas regras. Então, infelizmente, a Bíblia não vai mudar o seu contexto por causa de algumas coisas que a gente entende que acha que está certo. Porque o que está escrito, você querendo ou eu querendo ou não, ela sempre vai ser o que Deus escreveu. Então, a gente temos que se adaptar na palavra. Não a palavra tem que se adaptar a nós. Então a gente entende. E ainda nós vamos ser chamados de julgador. Porque isso esfria a gente quando a gente começa a agir dessa forma. Aí a gente começa, poxa, mas você está sendo muito radical. Se nem o povo escolhido Deus ele poupou, imagina nós que fomos enxertados na videira. Se Deus pegou pesado com o povo de Israel, que viu as 10 pragas no Egito, que viu tantos sinais acontecer, o maná descer do céu, coluna de fogo, um monte de sinais. Que privilégio eles tinham. Eles não era nem para ter rejeitado a presença de Deus da forma que rejeitou, não querendo dar um escape para nós. Porque Deus se manifestava de uma forma gloriosa no meio do povo de Israel. E mesmo assim, o povo escolheu mais o seu bel prazer do que ter uma vida de obediência. Você vê que o próprio Deus, ele repreende o povo, lá em Deuteronômio 28, falando que se obedecer a minha palavra e guardar os meus mandamentos, as bênçãos correrão atrás do povo. Sabe que eu entendo? Que as orações não tem necessidade de ficar pedindo coisas, porque Deus sabe da nossa necessidade e Ele nos abençoa. Lógico que a gente vai dar uma escapulida e falar: Deus, você não pode me dar aquilo ali, porque a gente às vezes quer algo que para Deus Ele não faz diferença nós ter ou não, porque nós somos peregrinos nessa terra. Ele quer que a gente tenha a presença, tenha a palavra, vive como peregrino. É uma vida com Deus, como? Pregando o evangelho e esperando a providência chegar até nós. Porque se nós se afadigar, e outra, nós vamos no século que nós estamos muito atarefados. Isso aí tem prejudicado a nossa vida com Deus. Isso é uma realidade. Mesmo que a gente tenha necessidade, mas quem corre atrás da escolha é nós. Quanto mais responsabilidade terrena a gente tem, menos tempo com Deus a gente também vai ter. Vocês creem dessa forma? Eu acredito assim, que a Bíblia era radical. Mas voltando aqui, a gente vê, usando esse texto no capítulo 6, 2 Samuel como exemplo, porque nós vê Davi desejando levar a arca para a sua cidade, que tinha seu nome, cidade de Davi, mas que é a cidade de Jerusalém. Davi não estava errado de ter o desejo. E ele desejava de verdade, mas ele conduziu de forma errada. Mas ele tinha um desejo que Deus se agradava. Você vê que quando ele peca, deitando com a mulher que não era dele, Deus poderia rejeitar ele de uma forma e levantasse outro rei, como foi com Saul. Mas Davi tinha um coração tão quebrantado diante de Deus, que Deus enviou as consequências, mas ainda restabeleceu ele no trono de novo, por causa da sinceridade que Davi tinha com Deus. Mas Davi, ele conduz a arca de forma errada,
para a sua cidade. Ele pega a arca, coloca numa carruagem com bois. Na verdade, Davi, ele fez como os filisteus fizeram. Porque quando o povo de Israel perde a guerra para os filisteus, eles buscam a arca para amedrontar o povo. E aí isso até causa efeito, porque o relato dos filisteus era de temor, de pavor. Mas quando entra em guerra, eles perdem a batalha, os 2 filhos de Eli morrem, e a arca é levada para o templo de Dagon, né, pastor? Porque pela carruagem, da mesma forma, alguns estudiosos dizem que Davi, por ver a arca sendo guiada até Dagon pela carroça, ele achou que ia chegar até Jerusalém do mesmo jeito. Só que a doutrina não era para os de fora é a mensagem da conversão, para os de dentro é doutrina. O que aconteceu? Quando ele vai seguindo esse destino, acho que o boi tropeça, ou a roda da carroça bate numa pedra, não me falha a memória agora, mas eu sei que aconteceu um imprevisto, que a arca ia cair, Uzá põe a mão na arca e Deus o fulmina instantaneamente. Davi chega até ficar apavorado e ainda faz pergunta: como que eu vou conduzir a arca do Senhor? Aí ele deixa a arca do Senhor na casa de Obed-Edom. Eu vou pedir para vocês, consequentemente, ler os versículos citados aqui. Só que eu vou pedir para a Keila abrir lá em 1 Crônicas, capítulo 5, do 2 ao 14. Vou pedir para missionária Genilda abrir Êxodo 25, capítulo 10. A pastora Patrícia do Êxodo 37, do 1 ao 5. A missionária Genilda do Números, capítulo 10. Não, nesse número 10, 32, 33. Números, capítulo 10, 32, 33. E Márcia, Josué 3, 4. Enquanto vocês ficam procurando, eu vou ler aqui a introdução. O significado da Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi um objeto sagrado que pertenceu aos hebreus na antiguidade. Foi construído pelos hebreus após Moisés receber ordem de Deus no Monte Sinai sobre como construir esse objeto. A arca era o depósito dos 10 mandamentos, do cajado usado por Arão e de um vaso contendo maná. Os hebreus consideravam essa arca sagrada como um meio pelo qual a presença de Deus era manifesta. Em certo momento, a arca esteve no tabernáculo, mas também esteve em outros locais, como Jerusalém. A Arca da Aliança, segundo alguns estudiosos, fala que desapareceu no século V. Outros dão outras datas. Então é incerto a data qual foi que a arca veio desaparecer. Tem várias teorias. Só que hoje nós não precisamos de objetos palpáveis. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E Ele que habita em nós. E nós vamos chegar até lá.
Eu vou pedir para aquela ler o versículo que eu pedi para ela ler. Capítulo 15, 2 ao 14. 2 ao 14. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para servirem eternamente. E Davi convocou a todo Israel em Jerusalém, para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar, que ele tinha preparado. E Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Caote, Uriel, o príncipe, e de seus irmãos 120. Aí tá bom, querido, não precisa ler mais não. É porque no estudo eu coloquei mais, mas a gente já entendemos que eram os levitas que poderiam carregar a arca. Então a ordenança de carregar a arca era dos levitas. Só que para você entender, a arca, para ser construída, Deus não chegou em Moisés e falou: eu quero que construam uma arca e ponto. Não foi assim. Deus ele pediu para Moisés pedir para construir uma arca e deu um modelo como a arca deveria ser construída. Então da forma que Deus arquitetou, até as pessoas para construir a arca, quem deu todo o protocolo foi Deus. Deus ele determinou tudo. O homem só tinha que fazer. Mas a planta era de Deus. Como deveria ser feita era de Deus. E do jeito que Deus mandou, tinha que ser construída sem mudar nada. Então, a gente já entende que a arca já veio por uma ordem junto com a sua construção, sem acrescentar nada. Não, eu vou construir a arca, Deus mandou desse jeito, mas o que você acha de a gente só colocar esse negócio aqui? Não poderia acrescentar nada, senão a arca ia deixar de ser a arca a qual Deus escolheu. Por isso que na construção e no modelo e da forma para ser construída a arca tinha que ser feita do jeito que Deus determinou, sem tirar e sem acrescentar. Então as pessoas que conduziram a arca precisava fazer do jeito de. Então já começa aí, até na construção da arca, quem foi com o construtor teve que fazer com obediência. Ele construiu a arca sem mudar nada. Foi obediente a Deus? A arca teve o símbolo que teve, por quê? Porque quem construiu foi obediente. Aí no capítulo 37 de Êxodo 5:1-5, é o pastor que vai ler, né? É, Paty, tá certo. Vai me ajudando aí, igreja. Nós vai chegar no propósito. Pode ler até o 5. Fez também a Bezalel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era 2 covados e meio, e a sua largura de 1 covado e meio, e a sua altura de 1 covado e meio. E cobriu-se de ouro puro por dentro e por fora. Fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas, e fez varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro, e pôs os varais pela argola ao lado da arca, para se levar a arca. Então aí já está o cumprimento. Aí está dizendo: e fez-se a arca dessa forma. A missionária Genilda vai ler o Êxodo, né? 25:10. Aqui também faz a mesma coisa. Só que aí onde a senhora vai ler, é aonde saiu a ordem.
25:10. Também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 covados e meio, e a sua largura de 1 covado e meio, e de 1 covado e meio a sua altura. Tem mais versículo que vai citar como que deveria ser feito, que a conclusão está na onde a pastora Patrícia fez. Se você colocar os 2 textos e fazer e for examinar, do jeito que Deus falou, foi do jeito que eles fez a arca. Então, para a arca ter o símbolo que teve, para a arca trazer e atrair a presença de Deus, tinha que ser feito do jeito que Deus mandou. Então, não adiantamos fazer nada do nosso jeito, ou querer acrescentar, ou querer formular alguma coisa, querer enfeitar alguma coisa, sendo que nós já tem o modelo pela Bíblia como deve ser feito. Seja um culto, seja um evangelismo, seja uma oração na pessoa, seja algo, um jejum, sobre um conselho. A Bíblia é repleta de ensinamento em todas as áreas na vida do crente. Não precisa nem tirar e nem acrescentar. Eu acredito, sem medo de errar, que se a gente fizer do jeito que Deus nos ordenou, a presença dele é permanente dentro do ambiente a qual a gente estamos. Seja no culto, seja na casa, seja na rua, seja onde a gente for, a presença vai conosco. Sabe por quê? Porque a gente vive, ou a gente rege alguma coisa na obediência. Então não precisa pintar nada, não precisa colocar luzes, não precisa querer imitar o mundo para ganhar os jovens do mundo para a igreja, não precisa nada. É só fazer do jeito de Deus. Primeiro, para o ambiente estar na obediência, quem rege o ambiente também tem que estar na obediência, porque sem isso nada faz sentido. Aleluia. Então já se começa por aí. Mas eu sei que esse estudo é muito longo, mas ele é muito poderoso, porque ela nos mostra uma verdade, faz a gente pensar como nós tratamos o ambiente de Deus. Irmão, se a gente sair dessa cegueira humana, se a gente conseguir se libertar desse rudimento desse século, dessa forma a qual o evangelho está vivendo, e voltar à originalidade do evangelho de Cristo, irmão, você vai desfrutar tanta coisa mesmo em meio ao caos, aonde a paralisia espiritual pode estar operando com força, mas quando chegar na vida daquela pessoa que se libertou e conseguir chegar no estado da obediência a qual Deus quer, quando ela chega, ela tem que fazer a volta e ir para outro lugar, porque na vida do crente que obedece, se o maligno não toca, imagina o que ele envia para atrasar a vida do cristão. Só que nós vemos que no capítulo 6:1, quem escreveu o livro, né, expressa que Davi levou a arca, mas demonstra o que a arca representa e os efeitos que ela causa, porque fala que ajuntou 30.000, o exército, aí foram levar a arca sobre a qual é invocada o nome e o nome do Senhor dos Exércitos, e que tem o seu trono entre os querubins acima dele. Então já demonstra o poderio da arca, a divindade da arca, a essência da arca, que mesmo sendo um símbolo, mas era algo que
surtia efeito aonde ia e fazia estrago, seja para quem se levantava, ou seja para quem adorava. Para quem adorava, era tão glorioso que entrava numa dimensão muito profunda. Mas para quem se levantava, as consequências eram grandes. Você vê que os filhos de Arão, por oferecer fogo estranho, morreram instantaneamente. Nós vemos os filhos de Eli, eles conduzindo o tabernáculo, as ofertas que o povo trazia, eles morreram. Não foram instantâneos, mas a consequência chegou e o estrago foi grande. Eli, por não repreender os seus filhos, ao receber a notícia que os seus 2 filhos tinham morrido, ele morreu porque ele caiu da cadeira, é isso, pastor? E quebrou o pescoço. Você vê que a esposa de um dos filhos de Eli, por saber da notícia, diz que ela também sofre algo e morre algo, E o seu filho, o filho de Eli, o neto de Eli, cai dos braços e ele fica defeituoso. Então você vê que a presença de Deus, ou seja, qualquer ambiente que pertence a Deus, ela causa na nossa vida, que somos obedientes, algo edificante de não querer mais deixar a palavra de Deus fugir do coração. Concluindo, deixar de ser obediente, porque desfruta dos resultados que a obediência traz na vida da pessoa. Mas também ela se levanta contra todos aqueles que se levantam contra os obedientes, e o estrago é grande. A presença de Deus na vida do obediente, se nós todos fossemos o máximo, carregasse o máximo de obediência, pastor? Meu Jesus. Mas vamos lá, porque o tempo nos espera. Aí nós vamos ver os resultados. Eu pedi para os irmãos ler mais o versículo, só que o tempo não vai ajudar. E eu preciso chegar no ponto positivo da mensagem, do ensino, e deixar que Deus ele produz Por isso que é bom você ler a Bíblia, porque eu estou aqui construindo uma narrativa de ensino, mas por você estar familiarizado com a Bíblia, vai produzindo outros versículos que se encaixam, você vai sendo edificado, porque você é uma fonte, que gera a palavra de Deus, água viva. Então uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra, uma coisa atrás da outra, e tudo para edificação. Glória a Deus. Mas quando a pessoa segue o protocolo, ele prospera. Por quê? No capítulo 25 de Êxodo, Deus deu uma ordem. No capítulo 37 de Êxodo, a qual foi onde a Paty leu, a Patrícia, a pastora, foi o cumprimento. Aí, em Números 32, eu pedi para quem lê o Números 32, foi a Nessi, eu vou pedir para ela ler 32, 33, por quê? Porque a arca, ela ia na guerra, ela caminhava com o povo, se o povo estava em guerra, e a guerra estava muito apertada, o líder mandava, pega a arca e vamos com a arca para a guerra, e o povo, 32, 33, e eles venciam a arca. Você vê que a arca sempre ia na frente.
Você vê que Deus ele dá ordem para construir a arca, eles fazem a arca conforme Deus deu a ordem, e ainda Deus dá uma ordem, que a arca tinha que ir primeiro do que todo o povo. Se você for fazer uma leitura sobre no desmontar e no montar do tabernáculos e de todos os utensílios e da forma que eles seriam carregados, até nisso Deus deu uma ordem como deveria ser levado até a arca e o seu tabernáculo ser montado de novo. Então tudo era debaixo da ordem de Deus. Não era do seu jeito, não, hoje você vai na frente, não, amanhã você vai atrás. Enquanto o tabernáculo e a arca existisse, tinha que ser feito do jeito de Deus, para que tudo viesse correr conforme a vontade. Aí imagina o dono da arca, do tabernáculo, do povo de Israel, olhando e vendo os seus filhos conduzindo do jeito que ele pediu. Eita, né? Alegria no coração de Deus de assistir o povo dele falando: meu povo está fazendo tudo conforme eu peço. Pode ler, Aneci? 32, 33. Isso. Assim deu Moisés aos filhos de Cadê e aos filhos de Rubem e a meia tribo de Manassés, filho de José, o rei de Sion, rei dos Amoreus, e o rei de Og, rei de Basra. Não, me perdoa. Me perdoa, é capítulo 10. Me perdoa. 32, 10. Capítulo 10, 32 e 33. Me perdoa. A gente estava nos 10. Porque no capítulo 10 vai contar que a arca ia na frente. 10, 32. Isso. Isso. 33 também. Isso. E será que vindo convosco que sucedeu o bem que o Senhor nos fizer, também vos lhe faremos bem. Assim partirão do norte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhe buscar lugar de descanso. Você vê que a arca ia na... Sempre leve isso no seu coração. Dependente de pastor, dependente de presbítero, de evangelista, de teólogos, de pessoas que tem uma boa palavra, né, que prega bem, mas tenha isso no seu coração: eu só vou fazer do jeito que Deus me mandar. Porque o que tem no meio de nós, pessoas distorcendo, é o que está matando o povo, é que está matando a igreja, é que está derrubando os crentes, é que está acostumando os crentes mal, é que está ensinando aquilo que Deus não ensinou. Aí fala que Deus está no negócio sem Deus estar. Como você sabe que Deus está na sua vida, ou está na vida do pastor, ou está na vida da igreja? É quando a igreja, o pastor, o obreiro, o diácono, o porteiro, todas as pessoas que estão ali, né, com o cetro na mão para reger, seja feito da vontade de Deus. É como você compara? Através da palavra de Deus. Carregue isso no seu coração. Para onde você for, o estado, mudar de cidade, outras dominações, porque o dia de amanhã só pertence a Deus. Aonde você for, seja um crente bereano, examine na palavra mesmo. As pessoas falam: mas por que tudo tem que examinar? Porque a Bíblia fala: examinai as Escrituras, porque nela tem a vida eterna, são elas que testificam de mim. Quem foi que leu Josué 3, 3, 4? Pode ler. A arca na frente. Aí a arca vai na frente. É Josué capítulo 3, o 3 e o 4. Ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Haja contudo entre
vós e ela uma distância de 2.000 povoados, e não vos chegueis a ela, para que não saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passasse antes. Aí nesse cenário é a travessia do Rio Jordão. Os primeiros a pisar na água eram os levitas, com sacerdotes e a arca. Ao pisar com a arca no Jordão, ela se partiria em dois. Mas só que Josué, ele dá uma ordem ao povo. Ele fala assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de... A santificação no texto dá a entender que no meio do povo estava tendo deuses estranhos, costumes estranhos, comportamentos estranhos, atitudes estranhas. Mas também aponta que quando for atravessar o santificar, quando for atravessar o Jordão, não se esqueça da ordem do Todo-Poderoso. Tem que ser feita a trajetória do jeito que Deus manda. Glória a Deus. Assim nós passaremos o Jordão. Aleluia a Deus. Por isso que Josué, santificai-vos, porque a Bíblia não conta o que precisaria ser tirado do meio do povo. Só mostra Josué, mas os antitextos, demonstra algumas coisas. Só que a gente não pode concluir com exatidão o que era. Poderia ser que alguns no meio do povo estavam de maneira errada quando eles perderam para a terra de Ai por causa do pecado de Acã. Por causa de um pecado de Acã, o povo padeceu. Mas indica que era para lembrar, vai atravessar, mas tem que ser nessa ordem. Você vê que lá em Jericó, quando eles vão batalhar com Jericó, Deus dá ordem como que deveria eles fazer. Era para eles chegar já metendo o pé na porta, é para eles já chegar fazendo arruaça, lançando flechas. Não, era para eles dar. Quem estabeleceu essa ordem? Quem estabeleceu essa ordem? E as muralhas só caiu porque eles fizeram conforme a ordem de Deus. Não tem como ser sem a ordem. Não tem como ser sem a palavra. Não tem como ser sem a obediência. Você quer ter a presença? Tenha uma vida de obediência. Nós, no geral, precisamos resgatar para nós a obediência. Doe o que doer, arda o que arder, mas busque, mesmo que a obediência vai fazer você perder privilégios terrenos. Você perde o terreno, mas ganha mais o que está no céu. Você perde o de que as pessoas te enviam, mas o Todo-Poderoso que abre porta, fecha porta, abre caminho, Ele te dará estratégia. Quer dizer, eu perdi um salário tal, eu perdi um emprego tal, eu perdi uma amizade tal, eu perdi uma localidade tal. Não importa para isso, porque essas coisas ficará. Você vai subir e não vai levar nada. E vai chegar esse dia, nem para o inferno e nem para o céu você vai levar nada. Só vai sobrar sofrimento ou uma vida de paz com Deus e de adoração. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo isso só é conquistado pela desobediência ou obediência. Vai chegar, essa conta vai chegar, não tem como fugir dela. Então a vida que nós tem que ser pela obediência. Sim, meu Deus.
Não segundo os protocolos. Segundo os protocolos, Jericó caiu. O Rio Jordão se abriu. Tudo que Israel fazia era vitorioso. Plantava, colhia. Não tinha água, saía da rocha. Estava salgada, transformava em doce. Mas o povo murmurava. Mas tinha alguém no meio do povo que era obediente, e Deus causava resultado por causa da promessa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. É uma realidade. Às vezes a gente fica... Isso é uma realidade. Por isso que eu falo: não mude as suas origens, não mude os seus valores por causa de pessoas, por causa de diminuição, por causa que Pedro, Tiago e João ficou, por causa de 500 ficou 120. Não mude os seus princípios. Você que tem que se garantir para o céu, e deixa que Deus cuida do resto. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Mas não segundo o protocolo. Não prosperou. Vamos lá. Israel é derrotado pelos filisteus. Pecado, é pecado dos filhos de Eli. Eli, líder, mudo, triste por ver os filhos nas condições, mas misturou família, não quis cobrar, vai entender o propósito, mas ele foi negligente. Pega a arca, leva para a guerra. Pode levar. Mas a arca, sem obediência, ela não vale nada. Sabe o que eu quero dizer com isso? Pregador sem obediência não gera conversões genuínas do alto. Louvores, vozes, arranjos, pode ser até bonito, mas é mais gratificante e edificante ouvir uma voz de taquara rachada, mas que gera presença, porque através de uma vida dessa pode curar, pode fazer libertação acontecer, mesmo que não conheça muita coisa, mas ama Jesus e quer ser obediente. Levar a arca, né? Agora imagina só, eles foram, perderam, voltaram. Sabe o que aconteceu? É porque nós estamos sem a arca. Recolhe a arca, pega a arca, faz o barulho. Aí quando a arca estava no meio do povo, eles começaram a fazer barulho. Aí os inimigos ouviram os barulhos. Nossa, isso simboliza que eles trouxeram a arca. Aí amedrontou, mas foram para a guerra, perdeu com a arca. Sem obediência só derrota. Sem obediência ministério fale. Sem obediência a igreja fecha. Ah, mas a porta do inferno. A igreja não é isso. Isso é um lugar onde a igreja se reúne para se fortalecer e caminhar, ir para frente no objetivo da vontade de Deus. As portas só fecham quando deixa de ser igreja. E umas portas abertas sem obediência não é igreja. É fogo estranho. É barulho estranho. É coisa estranha. E Deus não habita em lugar estranho. Você vê que fizeram o altar. E eles ficaram lá não sei quantas horas clamando lá, os Baal, clamando, nada. Mas aí na hora que chegou a vez de Elias, ele pegou o altar deles. Não, ele arrumou o alto? Não é assim que Deus me ensinou. Vou fazer do jeito que Deus me ensinou. Aí fogo desceu do céu.
Você vê que Davi manda a ordem, ele pega, coloca numa carruagem com bois, tropeça lá, o pastor depois ele vai falar como foi realmente, que eu não me lembro agora, mas aconteceu um imprevisto, a arca ia tombar, Uzá coloca a mão, é fulminado, porque Davi colocou Uzá naquela situação, você está entendendo? Por Davi fazer de forma errada, causou consequência tanto para ele, porque ele ficou sem a arca naquele momento em Jerusalém, e ainda fez, né, Uzá perder a vida, porque não fez segundo o protocolo, não fez segundo uma ordenância não fez segundo uma regra, que não é o homem que estabeleceu, foi Deus que estabeleceu a regra. Mas ele sentiu na pele, e ele fez o que? Ele se converteu daquilo que ele fez. Davi, ele causou uma consequência. Naquele momento ele se entristeceu, porque o objetivo dele era levar a arca. Ele se frustrou porque a arca não foi. Mas ele se converteu, e depois ele fez do jeito certo, como a Keila leu no capítulo 15. Ele reuniu os levitas, e ainda ele falou, é pelos levitas que a arca tem que ser levado. Então ele teve uma mudança de comportamento. Você vê que isso gera o quê? Deus dá tanta oportunidade antes de nos punir, porque as misericórdias dele é de geração em geração, e a mesma a gente nem dá valor a isso. Aí quando vem a consequência, a gente quer culpar, a gente quer colocar Deus na parede, porque Deus não tem. Mas quem está fazendo errado é difícil. Que Deus tenha misericórdia de nós, que pregamos, que o louvamos, que limpamos, que anunciamos. É nós, que Deus tenha misericórdia de nós, porque se nós somos representantes, só é representante de Cristo quem tem uma vida com Cristo, quem anda com Cristo, porque a Bíblia diz, né? Examinai a vós mesmo, se permanece na fé, prove a vós mesmo, ou não sabeis que Cristo habita em vós, ou se já está reprovado. Eu acho que está em Coríntios, Paulo falando com a igreja de Coríntios, porque era uma igreja espiritualizada, era muito poder, mas vivia de examinai. Nem tudo que pula, nem tudo que se movimenta é pelo espírito, pode ser a emoção, alguma coisa, mas e eu já vou chegar na conclusão. Você vê que no capítulo 7 de 1 Samuel narra que depois que eles perderam a guerra, a arca foi levada lá para o templo d'água. Aí Deus manifesta o poder dele lá, que faz, né, o Deus dele perder a cabeça, causa peste na cidade. Eu deixei vocês levar, eu vou tratar com Israel, mas vou tratar com vocês também. Se estiver pensando que vocês vão pôr a mão na minha arca e assim vai ficar impune, vai ficar sem punição. Causou tanta situação que eles mandaram a arca de volta. Você vê que através da volta eles se alegraram, mas porque Samuel entra num contexto e repreende o povo. Aí Samuel, com o povo, faz uma oração, né, a Deus, está no capítulo 7, e eles pegam e se arrependem, aí Deus devolve a arca. Aí daí para frente, a arca começou indo bem, o povo começou indo bem, mas infelizmente a arca, ela sem obediência, ela não simboliza nada. Porque senão o povo não tinha perdido. Deus poderia vencer o povo por causa que tocou na arca, né, pastor?
Ó, eu venci por causa da arca, não foi por causa de vocês. Eu venci foi por causa da promessa que eu fiz a Abraão, não foi por causa de vocês. Porque foi assim que aconteceu quando o povo saiu do Egito. Eles ficaram 40 anos andando, mas os rebeldes, eles morreram no deserto. Só entraram em Canaã Josué e Caleb porque foi obediente. Deus limpou, entra. E os que vieram no deserto podem entrar também. Mas Deus, ele põe para fora. Nem Moisés, porque feriu a rocha, entrou. Você vê que Deus, ele não... Deus, ele zela tanto pela tua presença. Aí a gente fica reclamando, nós estamos num dia mau, nós estamos com isso, esse dia ia chegar, esse dia Deus deixou, e Deus aí ele vai punir os ímpios com justo e tipo assim, os obedientes. Eu não acredito que Deus vai deixar, vai tirar a presença dele no geral. Deus não é justo. Pode o mundo estar uma paralisia espiritual, mas o obediente consegue sentir graça na casa, quando escuta o louvor, quando lava uma louça, quando vai para o trabalho, quando volta do trabalho. Falar em línguas não é para mostrar para a pessoa que fala. Falar em línguas você pode falar você louvando, na oração na sua casa, no secreto, no escondido. Você pode marchar lá na sua casa. Você pode, porque você está em conectação com Deus. Porque muitos se esfriarão, não todos. Você pode ser a diferença. Glória a Deus, aleluia a Deus. O efeito da presença de Deus, os efeitos da presença de Deus, os efeitos. A presença de Deus causou o que no Egito? A presença de Deus fez o que com Senaqueribe? A presença de Deus fez o que com Golias? Ah, mas foi Davi. Davi sem Deus, ele fazia aquilo? Não. Israel, Ezequias, o rei Ezequias, né? Tem os Edequias e os Ezequias. O Ezequias, se ele não fizesse aquela carta, entregasse na mão do profeta e ele não tivesse uma vida de obediente, ele não vencia. Deus não enviava um anjo para matar 185 mil assirianos. A obediência a Deus te ajuda o exército para vencer os seus inimigos, as suas lutas, as suas guerras, as suas batalhas, o mal que a gente não vê, mas que neutraliza os que estão aí. Se Deus quiser, Ele tira e limpa o caminho para que a mensagem dele chegue. Faz o que você ora há tantos anos. A maioria das soluções não são resolvidas na nossa casa é por causa das nossas desobediências, mesmo vindo para a igreja, mesmo participando de campanha, mesmo indo para o monte, mesmo fazendo jejum, lendo palavra, mas não colocando em prática, não acontece. Porque Deus vai ter que limpar nós para depois limpar nossa casa. Deus vai ter que salvar nós, porque não adianta a gente querer salvar o mundo e ir para o inferno. Verdade, Deus. Muitas soluções não são resolvidas. Ah, mas Deus não quis. Você já fez uma análise na tua vida? Ah, mas o que tem a ver eu com meu filho? Mas quem que está pedindo a salvação? Quem que está subindo o monte? Você quer só a solução na casa, só quer a solução, só quer conquista, mas você não quer deixar algumas coisas por Ele. Porque quando Deus ele começa, ei, tira isso. Ah, Israel, quer vencer a terra de Ai? Tenha lá, tira o pecado de Acã. Teve que tirar para vencer. Você está se vencendo para querer vencer lá fora? Você está se vencendo a vontade carnal, a vontade humana, os desejos pecaminosos? Primeiro se vença para querer vencer lá fora. A presença de Deus foi na arca. Por que a presença de Deus era no templo? Porque quem estava no templo era a arca era colocada no templo. Quando foi inaugurar o templo, quando colocou a arca, a nuvem desceu, que eles não conseguiram ficar de pé. Mas aí Deus ele falou, eu não quero mais habitar em templo, eu não quero mais simbolismo de arca,
agora eu quero morar na vida deles. Quem que é o templo? A igreja só tem a presença quando nós chegamos. Não, mas ele pode estar aqui. Sim, porque Deus ele está em todo lugar. Mas vale Deus mais habitar em nós do que em lugar vazio. Glória a Deus. Você vê que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus habitava onde era vazio? Onde era sem formas e vazia? Sem forma? Não. Sobre a face das... Você vê que nem no vazio e sem forma o Espírito habitava. Ele habitava sobre a face das... Aí está lá, Mateus 1:23, Emmanuel, Deus conosco. João 14, 23, 29, e iremos a Ele, e nele fazemos morada. Coríntios 1, 16, 17, vós agora é o templo de Deus. Vem, faz morada. Deus já chega ali no cara agora que está ali, ó, fumando baseado. Eu vou morar nele. É assim? Não. O camarada está ali bebendo, acabou de dar um gole num litro de pinga. Aí Deus, não, eu vou morar nele assim mesmo. Pum! É assim? Deus ele só desce na onde tem a palavra dentro do coração. Aí você não peca. Por isso que o salmista falou: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe o que isso traz? Eu não quero perder a tua presença. Para mim não perder, eu tenho que guardar a tua palavra no meu coração e deixar ela fazer raiz. A presença de Deus. A gente canta: a tua presença, Senhor. Só canta, né? Mas aí dá sono. Ah, não. A palavra não está boa. A mente está lá na festa de amanhã. Que presença é essa na vida do crente, igreja? Glória a Deus, aleluia, Jesus. É sério. É sério. Nós estamos tomando uma surra de Deus hoje. Eu estou tomando uma surra de Deus. A presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você já entrou numa manifestação da presença de Deus? É bom ou boa? É, né? Eu lembro do louvor que nós cantamos aqui. Mas a igreja será arrebatada. Rapaz, a igreja pegou fogo. Aquele entrou no manto, o jovem entrou no manto, todo mundo entrou no manto, e choro para um lado, e choro para o outro. Aí a presença invadiu o ambiente. Glória a Deus. E depois? Foi embora? Ah, não. Ah, então nós somos do texto da lei. Só é em forma esporádica. É esporádica, né? Vem, usa e vai embora. Aqui fala fazer morada. Morar é permanecer, habitar. É ter como propriedade. É viver diretamente dentro de você todos os dias. Acordou com Deus dentro. Dormiu com Deus dentro. Foi trabalhar com Deus dentro. Foi passear com Deus dentro. Foi andar por aí com Deus dentro. Foi com Deus dentro. Ele mora em mim, mora em você. Mas só na vida daquele que obedece o Deus. Quer ver um resultado? 31 dias de oração.
Você só sai, aos 31 dias, Deus já tem algo para fazer, porque Ele já sabe o futuro. Mas Ele vai analisar um por um. Toma. Receba você. Ei, você eu vou tratar depois. Vem para o culto de ensino. Não, você acha que todo mundo vai receber? Para me concluir, o rei Josias, é Josias, pastor? Josias? Ele reformulou o templo, ele mudou tudo, ele fez a obra, ele contratou pessoas para fazer a obra. Mas quando ele começou a fazer do jeito de Deus, as ofertas veio como? Ele teve que mandar parar de ofertar, porque não tinha mais nem onde guardar. Uma coisa que você tem que entender: tome cuidado, eu tenho que tomar cuidado nas decisões que eu tomo, porque eu não sou dono de mim, quem manda em mim é Deus, é Ele que tem o documento, porque as digitais são diferentes, porque quem registrou nós foi Ele, sem comparação. O meu DNA é igual dele, o do outro, né? As digitais não, todas as digitais são diferentes. Então quando a gente bagunça a nós, a gente estamos bagunçando algo que é de Deus. Porque quem te construiu? O projeto de você existir vem da onde? Segundo o livro de Efésios, capítulo 1, verso 4, fala que Ele nos elegeu antes da fundação para que a gente seja o quê? Rico? Não, seja santo e irrepreensível em Então se a gente estamos elegendo Ele antes da fundação do mundo, quer dizer, até as células, para entrar lá e Deus, não, você entra, você vai embora. Porque diz que um espermatozoide gera quantas células? Milhares, incontáveis de células. Mas uma veio você para quê? Para viver de forma errada? Para fazer do seu... Não, até para você só está aqui na terra porque foi Ele que permitiu você vir. Glória a Deus. Eu concluo esta noite esse ensino. Aleluia. Maravilha, Jesus. Para que eu e você entenda. Pode se levantar, pode vir tempestade, pode vir vendaval, mas você vai ser atingido, mas você não cai, porque você está firmado na rocha. Então, no nome de Jesus, glória a Deus. Não importa, eu vou concluir como comecei. Não importa a maneira que é falada, que é vista e que é analisada. Quem deu a ordem foi Deus. Faça do jeito que Deus quer e orquestrou. Glória a Deus. Que você vai ter sucesso na sua partida para o céu, enquanto isso não chegue na terra, porque aonde você colocar as plantas dos seus pés, eu sou contigo. Por que Josué ouviu isso? Porque medita de dia e de noite. Glória a Deus. Porque se você meditar, você vai ser como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que você fizer vai prosperar. Aleluia a Deus. Até quando o inimigo vier ao teu encontro por um caminho, Deus abre sete para ele matar. É tanta promessa por obediente que a gente até esquece para ter uma vida de Deus. Nós tem tanta, o mundo oferece tanta coisa para nós, não oferece?
Mas é visto, nós temos, mas o que tem de promessa para quem obedece aqui, não tem como nem você contar. Você vê que é só nós ter fé, se conectar, que a gente vai conseguir desfrutar das bênçãos espirituais. Você acha que tudo que aconteceu na sua vida foi por um acaso? Tudo tem um propósito de Deus. Você chegou até aqui hoje foi porque já estava marcado por Deus. Nada foge da visão de Deus. Eu estou por um acaso. Hoje eu não tenho nada para fazer. Eu não acredito assim. Eu acredito que Deus está no controle de tudo, como o pastor sempre fala. Aleluia, Deus. Mas ele pela presença do Todo-Poderoso. Cuide do Espírito Santo. Como? Não entristecendo ele. Vocês compreenderam nessa noite? Aí agora imagina nós nessa guerra de 31 dias. Na obediência, todo mundo no propósito. Então, no nome de Jesus Cristo, quero chamar o pastor aqui. Eu agradeço a minha oportunidade. Mas não existe presença sem obediência. Amém? Amém? Carregue a presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus, como eu faço para ter tua presença? Eu creio que Ele vai te mostrar os capítulos, os versículos. Aleluia, porque o Espírito Santo vai ensinar tudo aquilo que você tem aprendido no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus, né? Que bênção, né, irmão? Bênção, eu gosto do ensino, viu? Aleluia a Deus. Do ensino, a qual faz eu pensar, né? Muito bom o ensino. É que não deu para ele falar tudo, irmãos. Deu para ele falar tudo, né? Mas Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu gosto dessa área. Que Deus continue abençoando o presbítero de sua vida, viu, meu irmão?